Para você que está chegando aqui no meu canal, eu desejo que a paz de Cristo te alcance onde você estiver. Que a paz de Cristo Jesus console o teu coração, te conforte e te exalte onde você estiver. Meu amado, quem tem o grande prazer de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo Jesus, o presbítero Gilvaí de Oliveira. Nós estamos gravando este vídeo mais uma vez, voltamos para gravar e trazer à tona verdades que precisam ser esclarecidas à mente das pessoas. Esse vídeo que nós vamos gravar, meu amado, ele já faz parte de um repertório de vídeos, do nosso repertório, quero dizer. Tem como tema, existe realmente vida extraterrestre? É uma série de vídeos que nós postamos aí no YouTube, você pode estar compartilhando, vendo. Se existe realmente vida extraterrestre, veja que é uma interrogação, não é uma afirmação. E esse trabalho tem alguns vídeos, nós queremos deixar aí para você estar vendo, pesquisando. Um vídeo que nós abordamos sobre a questão da construção das pirâmides, não só no Egito, mas pelo mundo. Também a questão dos sumérios, um povo muito inteligente, um povo que viveu no passado, mas que tinha uma tecnologia super avançada para os seus dias. O conhecimento dos Dogons, um povo que também foram uns africanos que tinham conhecimento profundo para a sua época. Abordamos também um outro vídeo que nós estamos falando sobre a dimensão universal, e ao analisar a dimensão universal, não tem como nós dizermos que existe vida somente nesse planeta, somente aqui na Terra. Por último, meu amado, nós gravamos a era moderna dos discos voadores, onde nós deixamos para os nossos amados que nós iríamos voltar para gravar um vídeo que tem como tema a noite dos discos voadores no Brasil. Então é esse vídeo que nós vamos estar gravando hoje sobre a noite dos discos voadores no Brasil. A noite dos OVNIs, caso completa 30 anos sem ter mistério desvendado, sem esse mistério ser desvendado. Meu amado, este acontecimento ele ocorreu no dia 19 de maio de 1986, quando pontos luminosos foram avistados nos céus de São José dos Campos. Isso foi um dos maiores casos de mistérios ufológicos que ocorreram no Brasil. Antes de nós comentarmos um pouco mais ou avançarmos, nesse vídeo nós vamos estar destacando algumas reportagens, alguns vídeos. Por exemplo, nós vamos começar aqui com uma reportagem do G1, uma simulação. O Fantástico também fez uma grande reportagem sobre esse assunto, e até o Story Channel também abordou essa situação e nós iremos compartilhar. Queria que você prestasse bastante atenção. Pô, isso aí é avião. Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendido, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas o tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Como você está vendo, foi uma simulação realizada pelo G1, mas de uma reportagem que foi realizada sobre esta situação. O que foi que ocorreu? Foram vistos, como nós mencionamos, no dia 19 de maio de 1986, vários pontos luminosos nos céus que foram detectados pelos radares da Força Aérea. Quando isso foi detectado, 5 caças da Força Aérea Brasileira, da FAB, foram enviados para combater os alvos, que, segundo relatos documentados oficialmente pelo governo, mudavam de localização
em alta velocidade. O G1 conversou com os envolvidos do episódio. O controlador de voo falou pela primeira vez publicamente sobre o assunto. Naquela noite, o controlador de voo, Sérgio Mota da Silva, avistou os pontos luminosos nos céus, ou no céu de São José dos Campos. Eles foram detectados pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José. Quando Silva percebeu o primeiro ponto, acionou o piloto Alci Pereira da Silva, que passava pela rota dos objetos em viagem com o então presidente da Embraer, Osiris Silvas. Alci pilotava um Xingu em viagem de Brasília para São José dos Campos. No áudio da conversa daquela noite, foi divulgado 28 anos mais tarde. Alci avisava que se aproximava do alvo, mas ao chegar ele mudava de localização em alta velocidade. Então foi isso que aconteceu. Nós vamos compartilhar com vocês também alguns vídeos. Vamos ver aqui do Vanguarda, um link do Vanguarda que abordou também esta situação. Preste bastante atenção. Não sabe, mas há 30 anos surgiram luzes no céu de São José dos Campos. Pilotos e controladores de voo experientes. Até o ministro da Aeronáutica da época admitiu que eram 21 OVNIs, os objetos voadores não identificados no céu. E tanto tempo depois, não existe uma explicação para o que aconteceu. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Objetos não identificados na área de São José dos Campos. Como nós estamos abordando, isso foi amplamente divulgado. Na área de São José dos Campos foram observados, foram vistos esses objetos. Depois da primeira tentativa de alcançar os objetos, a Força Aérea mobilizou 5 aeronaves oficiais da Frota de Defesa para perseguirem as tais luzes. Foram cerca de 40 horas de perseguição. Apesar da repercussão do assunto na época, com declarações da aeronáutica e capas de jornais, os documentos e áudio que traziam detalhes do episódio, conhecido como Noite dos OVNIs, foram considerados confidenciais pelo governo, que por quase 3 décadas e a investigação foi inconclusiva. Então o governo escondeu esses documentos, essas pesquisas e tudo que foi visto foi ocultado por quase 3 décadas e até hoje não se chegou a conclusão nenhuma. Continue acompanhando essa reportagem que nós estamos vendo aqui, que nós estamos abordando. Você vai tirar suas próprias conclusões sobre esse assunto que nós estamos compartilhando com você. Preste atenção. O avião era Osiris Silva. Ele foi o primeiro piloto a saber sobre os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Osiris era presidente da Embraer e voltava de Brasília depois de aceitar o convite para assumir a presidência da Petrobras. Ele estava acompanhado de outro piloto, Alci Pereira, quando recebeu alertas de tráfego aéreo intenso. Mas mesmo com boa visibilidade, não avistou nada durante a viagem, até chegar ao Vale do Paraíba. A mim me pareceu mais uma grande lâmpada fluorescente, né? Alongado. Era como se fosse um cilindro no espaço, né? E aí eu falei, vou lá dar uma olhada. Então pus o avião nessa direção, foi aí que o Alcir quase saltou do avião. Então, como você vê aí, o Osiris Silva testemunhando o que foi que ele viu, como que ele contemplou, qual foi as suas conclusões, que conclusão que ele chegou. Ele está abordando esta situação, que para ele não teve mistério nenhum, ele sabia muito bem o que é que ele estava vendo, o que ele estava contemplando, mas como a mídia, como o governo quer sempre ocultar, o sistema quer ocultar verdades que deveriam vir à tona a mente das pessoas, isso ficou no esquecimento. E atualmente muitas pessoas nem sabem que isso ocorreu, nem sabe que esse assunto um dia ocorreu na história do Brasil. Mas nós estamos compartilhando com vocês aqui, preste bastante atenção. Alcir era o piloto que acompanhava Osiris Silva e estava de copiloto naquela noite.
ele confessa que não ficou tão calmo como Osíris. Ele teve a capacidade de ficar um pouquinho mais calmo do que eu, bem mais calmo. Eu imagino, quando eu estava bem próximo, aquilo saía para outro canto, com uma velocidade muito grande. Então, a minha dúvida é, um avião não consegue fazer aquilo. Nem mesmo mal caça. Hoje, com 3.000 km por hora, 3.600 km por hora, não consegue fazer um deslocamento daquele. 5. Como você está vendo, o testemunho aí do Alci, e um avião não tinha condição de realizar tal façanha, de realizar tal coisa, era impossível, segundo o relato de pessoas que viram de perto, que presenciaram, que contemplaram, e isso as pessoas não sabem nem que isso um dia ocorreu na história da aviação do nosso país. É importante, meu amado, nós entendermos que nós não estamos só no universo, nós não estamos só, nunca estivemos, e precisamos trazer essas verdades à tona para que as pessoas possam contemplar e saber que nós não estamos sozinhos no espaço. Não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O que foi admitido há 30 anos por autoridades, pilotos e controladores de voo foi revelado em detalhes. As conversas entre eles naquela noite, que ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, só foram divulgadas no fim do ano passado. Então veja, meu amado, que isso ficou no oculto. Veja que a pessoa diz que só foi divulgado 30 anos depois do ocorrido. Não era interessante, sei lá, qual foi o que o governo pensou, o que passou pela cabeça dos nossos governantes para não trazer à tona essas verdades. Claro, nós estávamos saindo também, estávamos no fim de uma era de um governo militar e, como sempre, o governo militar ele tenta ocultar muitas coisas, não só o governo militar, mas muitas outras fontes não têm interesse que isso venha à tona. Meu amado, é importante nós compreendermos essas verdades, pois essas verdades, elas estão aí. O Fantástico também fez uma grande reportagem sobre este assunto, e eu gostaria que você prestasse atenção também. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI.
Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. Como poderia identificar ou se aproximar? Essas aeronaves que está se falando, esses aliens, eles viajam em velocidades astronômicas, eles viajam em velocidades da luz, ou velocidades da luz elevada à 5ª potência, à 5ª grandeza, como você queira imaginar. Não tem a menor condição, não há a menor condição de uma aeronave, de um caça, por mais tecnologia que tenha atualmente, e em 86 não tinha a tecnologia que tem hoje, não iria e nem vai se aproximar dessas aeronaves, dessas espaçonaves que vêm dos céus, que vêm de um outro lugar, que vêm de um outro mundo, que vêm de uma outra dimensão. Não tem a menor condição de se aproximar de uma aeronave dessa grandeza. Mas continue vendo essa reportagem. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na Torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Nem sobe, nem desce, nem vai para a esquerda, nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Tem maneira com ele à vista? A ponta vista. Esse bem visível, poderia escrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. O controle? Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Aí movimento, né?
Rapaz, eu não sei, pra mim o olho aqui tá parecendo uma estrela, mas só que um monte de fogo bonito, rapaz, tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns cacos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Como você está vendo, meu amado, foi algo surpreendente, foi algo que chamou muito a atenção. Mas, para desvendar o mistério, eu quero relatar aqui a fala de um ufólogo chamado Renato Mota, foi o consultor da revista UFO. Ele vai dizer que o aparecimento desses OVNIs nos céus de São Paulo, aqui no Brasil, foi o maior contato de vida inteligente fora da Terra com os humanos. Conclui Renato Mota dizendo o seguinte: são 130 bilhões de estrelas que existem no universo, ou no espaço, 130 bilhões conhecidas, não é no universo, porque no universo não dá para saber, foi uma fala errada minha aqui, não dá para se saber qual a quantidade de estrelas que tem realmente no espaço universal. Então ele menciona na sua fala 130 bilhões de estrelas. Achar que só a Terra é habitada é um egoísmo. Eu concordo plenamente com ele. Nós acharmos que só o nosso planeta tem vida inteligente, ou que tem vida e vida inteligente, é uma grande bobagem, é uma besteira, porque o universo está repleto de vida. Se Deus tinha mania de grandeza, ele fez o universo imenso, e ele fez para ser habitado. A Escritura diz que Deus criou os mundos. Então, continuando ainda a fala de Renato Mota, ele diz: hoje a questão não é mais se existe vida fora da Terra. Isso nós já sabemos. Existe vida fora da Terra e se sabe que é vida muito inteligente. A questão agora é quando eles vão se apresentar, defendeu Mota na sua fala. Segundo esse ufólogo, as respostas apresentadas pelos órgãos oficiais sobre a noite dos OVNIs são apenas suposições. Não podia ser estrelas, porque estrelas não pode ser captada pelos radares, como nós também vimos no vídeo, o controlador de voo diz, mas o radar não detecta estrela, então não poderia ser estrela, porque estrela não são detectadas pelos radares. Não há nada que responda isso, a não ser que foi um contato. Segundo Mota, ele diz: para mim, esse é um mistério resolvido. Eram naves de civilizações avançadas, definiu Mota. Para o astrofísico da Universidade do Vale do Paraíba, Oli Luiz Vor Júnior, não há comprovação científica. Ele já vem contradizendo a fala do Mota. Não há comprovação científica que afirme que há vida fora da Terra e que a explicação para a noite de 19 de maio foi a passagem de um cometa. Veja que bobagem que está tentando, eu penso que a pessoa que defende uma tese dessa, ele quer colocar na cabeça da pessoa aquilo que
quer ludibriar, esta é a grande verdade, ele quer ludibriar as pessoas, mas é a fala, a gente tem que respeitar a fala da pessoa, desse astrofísico. Então ele vai dizer que o que passou em São Paulo no dia 19 de maio e o que foi visto foi um cometa. Cometa não se afasta, não se distancia, segundo o que nós vimos na reportagem, não tem possibilidade nenhuma de ser um cometa. Mas ele continua na sua fala, o Luiz Júnior, ele diz o seguinte: quando entra um cometa na atmosfera, o cometa esquenta e emite luz. Isso explica os pontos brilhantes e a detecção pelos radares ou pelo radar, já que tem massa. O número pode ser explicado pelos meteoros que acabam apanhando o cometa ou acompanhando o cometa, explicou. À época do fato, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, disse em entrevista coletiva com os pilotos que o fato seria apurado pelo órgão, mas isso não veio à tona. Veja, continue acompanhando e vamos entender por que esses fatos não veio à tona. O alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos. E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Extraoficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho uma posição muito crítica sobre isso, porque, na verdade, não existia nada a esconder. Era uma coisa difícil de ser escondido, porque pilotos estavam falando nas frequências da rádio, que estavam vendo coisas, então isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi alguma aeronave que está voando. Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, o Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles, caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. À noite... Então veja, meu amado, nós estamos vendo que a fala do Luiz Júnior, que a gente respeita, de ser um cometa acompanhado de meteoros, cai por terra, essa fala. Isso está nos documentos, nos autos, nas reportagens, é isso que nós estamos abordando aqui. O fato é que esse acontecimento, o resultado de tudo isso foi um dossiê que foi mantido em sigilo desde 1986 e só foi divulgado em 2014. Então veja, 30 anos depois o dossiê foi divulgado, ele foi mantido em sigilo pelo governo. Isso não veio à tona, não é do interesse do governo que isso viesse à tona. Nas oitivas, os pilotos confirmam que viram pontos de luz no céu,
que mudavam de cor e se movimentavam em alta velocidade, como nós vimos nas reportagens que nós estamos abordando aqui. O resultado de tudo isso, o dossiê com o título Possível Aparecimento de OVNIs em São José dos Campos e Anápolis, concluiu que os fenômenos eram sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter as distâncias dos observadores. Então não há a menor possibilidade de nós relatarmos aqui e dizer que em 1986 o que passou em São Paulo foi um cometa, foi um meteoro. Isso é querer colocar chifre na cabeça de cavalo, mas tem que saber qual é o cavalo que está se colocando esse tipo de chifre. Nós não podemos concordar. Isso me deixa muito indignado. Nós precisamos relatar, nós precisamos abordar, nós precisamos divulgar e dizer a verdade. Essas verdades precisam vir à tona. Nós não estamos sozinhos no espaço. E essas vidas inteligentes fora do planeta Terra, como disse a pessoa que abordou essa situação aqui, deixe-me ver o nome dele, Sérgio Mota, o ufólogo Sérgio Mota, a grande questão é quando que eles vão se apresentar, quando que eles vão chegar, quando que eles vão dizer, agora não tem mais segredo, agora nós chegamos, e com certeza nós sabemos que existe alienígenas dos dois lados. Nós temos que tomar cuidado, porque quando esse povo chegar, nós somos como se fosse Cabral chegando no Brasil na época do descobrimento, só que nós somos os índios dessa vez. Só que nós é que estamos super atrasados. Nós temos que ter essa convicção se são hostis os que vão chegar ou se não são hostis. A grande verdade é, brevemente, nós teremos contato. Isso não me resta dúvida nenhuma, que brevemente nós teremos contato com vida inteligente, definitivamente. E aí, aquilo que era ficção vai se transformar em realidade. Aquilo que diziam que não existiam, agora vai passar a existir. Aquilo que dizia que era bobagem, agora deixa de ser bobagem e passa a ser uma verdade revelada. E aí não tem mais o que fazer. Por isso, eu te convido a pesquisar, a se aprofundar, a buscar dentro da própria Bíblia, dentro das Escrituras, essas verdades que precisam vir à tona, que precisam vir à mente do ser humano, que o homem precisa conhecer, que o ser humano precisa saber. Esta é a grande verdade. Esse vídeo nós abordamos a noite dos OVNIs no Brasil, a noite dos discos voadores. Aprofunde-se, pesquise, veja com mais detalhe se nós estamos falando bobagem aqui ou não. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, console o teu coração e que a graça do Senhor seja contigo, em nome de Jesus, para